Boa noite a todas e a todos. Obrigado pela participação de sempre aqui no nosso podcast CSI Recebe. Hoje com o meu amigo, Dr. Sérgio. Para mim é uma honra lhe receber. E com um tema tão relevante, tão atual, né, tão pertinente nesse setembro que discute toda a questão relacionada à mentalidade, a sentimentos e a como a gente controla isso, né, Sérgio? Porque é uma dificuldade muito grande nós convivermos com tantas situações de estresse, que inclusive eu tenho um segredo para dizer para você daqui a pouco, que eu acho que eu tenho uma ideia de por que é que tem tanta gente hoje tão estressada. Vamos conversar, vamos saber um pouco. Então eu queria que você se apresentasse para todo mundo, né? Estamos falando para muita gente hoje. Eu acho que faz parte de tudo isso a gente começar pela apresentação. Obrigado, boa noite a todos e a todas que estão nos vendo, nos ouvindo. Queria agradecer antes de mais nada, né, ao convite do professor Bruno. Também vou chamá-lo daqui para frente de Bruno. Bruno, além de amigo, é meu vizinho, né? Moramos no mesmo condomínio. E aí foi um convite muito interessante, né? E eu fico muito honrado de estar aqui falando um pouco sobre emoções, né? Emoções, a gente tem essa experiência de ler e de escrever sobre emoções há algum tempo, e aí surgiu essa ideia de conciliar um acontecimento, né, público, a uma contextualização de inteligência emocional. Então, agradeço ao seu convite e bora falar um pouco sobre emoções. Bora começar, né? A gente tá doido aqui para entender o que é que tem a ver o caso da Athena, Sérgio, e essa questão do controle emocional. Vamos começar falando aqui, eu vou pegar bem rapidinho o que aconteceu no caso da Athena, só para colocar todo mundo na mesma página, né? Que é importante. O que aconteceu no caso da Athena? Num debate eleitoral da Athena e o então candidato Pablo Marçal, eles estiveram numa discussão mais acirrada do que o normal, e num dado momento Marçal, provocando da Athena, sugeriu que ele não teria coragem nem para fazer o que ele teria ameaçado no debate anterior, que seria agredi-lo. Aí da Athena perdeu o controle, e nessa ação, né, em consequência disso, ele pega uma cadeira, e aí todo mundo que acompanha a internet, com o Instagram e tudo, já viu um sem número de memes e de recortes que foram feitos com relação à cadeirada da Athena em Pablo Marçal. O que é que a gente pode falar do ponto de vista filosófico sobre controle de emoções nesse ambiente que a gente falou? Eu acho que, antes de mais nada, Bruno, a gente tem que iniciar a conversa por onde a filosofia... também eu acho que é válido falar para o pessoal que está nos acompanhando que eu sou formado em filosofia pela UEPB, né, e professor de bioética. Então, a minha experiência vem desse lugar. Bom, então eu acho que antes da gente chegar realmente a comentar sobre essas questões desse episódio, né, em si, eu acho que vale a pena mostrar para quem está nos assistindo, entender por que a filosofia tem uma relação com a emoção, né? Porque da onde surgiu isso? As emoções, na verdade, elas são objeto de estudo na filosofia desde os tempos mais remotos até a contemporaneidade, né? Até os tempos mais atuais. Então, ela passa desde antes dos pré-socráticos, né? A gente tentando entender as questões sobre as emoções, o papel nela no nosso comportamento diário, e vai até hoje nas grandes teorias relacionadas à neurociência. Perfeito. Como o nosso agir funciona em relação... Até o consumismo, né? Até o consumismo. Tudo. Na verdade, hoje, se a gente parar... Você nem quer, nem precisa um produto. Tudo hoje está relacionado às emoções. E essa descoberta está sendo mais evidenciante por evidência científica no campo da neurociência. Então, as emoções é um campo de objeto da filosofia desde o começo, né? As pessoas tentando entender qual é o papel dela na nossa vida, né? E esse episódio do Pablo Marçal, ele é um ótimo exemplo didático de várias teorias que foram acontecendo ao longo do tempo para tentar entender esse controle emocional, esse é o que a gente chama mais recentemente, a partir de 95, de inteligência emocional. Entendi, perfeitamente, e eu concordo com tudo que tu disseste. Agora, assim, eu vou trazer para o lado prático, certo? Do advogado, da advogada, do dia a dia, do jurista, da pessoa, do promotor, da promotora, do juiz, da juíza, desembargador. Agora mesmo no caso de Deolane, foi todo mundo solto, né, pelo que eu vi aqui já nos bastidores, que alunos me trouxeram essa informação. O que é que a gente está sujeito
a esse descontrole emocional. A gente sempre vê, sempre tem pessoas que nos tiram a paciência. Isso é natural. Sim, natural. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Eu tenho uma ideia, eu não sei se todo mundo conhece aquela filosofia do 20 e 80, 80-20. Não sei se todo mundo conhece, que diz que você ocupa 20% do seu tempo, ou 80% do seu tempo com o que dá 20% de renda para você. Ou seja, aquelas ações que não são bacanas, assim, que não são rentáveis, é o que mais rouba o tempo da gente. E eu quero trazer esse conhecimento para a inteligência emocional. As pessoas que mais consomem a energia emocional da gente, a gente dá mais tempo para essas pessoas, para essas ações. Datena deu mais atenção a isso do que a toda a história que ele tinha, a todo o enredo que ele tinha que trazer para aquele debate, e ele se perdeu nisso, na regra do 80-20. Por quê? Porque Pablo Marçal, arduamente, de uma forma muito sábia, pensou, e eu vou dizer de novo, pensou, no final eu vou dizer outra coisa, ele pensou que com aquela ação dele, mostrando o destempero dele, ele iria agregar valor à sua campanha. Mas olha, o tiro saiu meio que pela culatra. É interessante você falar sobre isso, Bruno. E aí eu posso tentar fazer uma intervenção, de uma discussão, ou uma explicação para o fato de duas formas diferentes. Uma no campo, na verdade, de três formas. Uma no campo da neurociência, outra no campo da teoria das emoções e, por fim, no aspecto filosófico. Aí a gente pode começar... Vamos começar pelo filosófico, que aí a gente tem um respaldo mais antigo. De onde a gente vai beber isso? A gente vai beber de quem primeiro começou a falar sobre as emoções, que foram os estoicos. E aí eu vou falar por que é interessante falar dos estoicos, ou do estoicismo, porque... Que está na moda, né? Que está na moda, voltou com grande força, né? Então é uma escola de pensamento filosófico, né? Há mais de 200 anos antes de Cristo. Começa com Zenão, e após isso ele tem uma segunda tomada de divulgação do estoicismo na Roma, isso do segundo século depois de Cristo. Aí com os nomes de Epiteto e o grande Marco Aurélio. Então são duas figuras interessantes que traz com eles algumas ideias estoicistas. E agora o interessante do estoicismo é algo que você falou. O estoicismo tem como um lema a ideia de que a gente não deve ser afetado por aquilo que não está em nossas mãos. Então, a grande parte da forma como a gente é afetado depende da nossa reação ao fato que aconteceu. E para os estoicos, essa questão ela é uma questão de, como de você, perda de tempo. Então, além do estoicismo, dessa ideia, o que eles chamavam de virtudes cardeais, e olha que interessante, o estoicismo elenca 4 virtudes cardeais: a coragem, a justiça, a sabedoria e, por fim, o autocontrole. Eita. O autocontrole ele existia por quê? Porque ele acreditava, os estoicos, que o ódio e a raiva, olha o exemplo do Pablo Marçal, o ódio e a raiva são sentimentos, são emoções que devemos controlar, que a razão deve exercer um poder sobre o controle. Por quê? Porque as emoções podem nos tirar do nosso viver bem, do nosso sentido de vida, e destoa a realidade. Só para você ter uma ideia, eu trouxe uma frase que talvez cabe direitinho no que você está falando, de Epiteto, foi um grande estoico, e que ele diz: qualquer pessoa capaz de te irritar se tornaria seu mestre. Ele consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado. Eu tenho um exemplo para isso, cara. Olha que coisa interessante. Inclusive, eu converso isso, eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive agora, recentemente, no meu jogo de futebol, no sábado, falando com o Fernandinho. Ele estava falando sobre isso, olha que coisa interessante. Às vezes a gente deixa as pessoas, ou qualquer pessoa, estragar o dia da gente. Já pensasse que absurdo? Justamente. Tu passa no meio da rua, tu tá ali andando, tu leva um trancão no carro, alguém olha para você de forma enviesada e você automaticamente perde o dia. Essa pessoa pode dizer que aquele cidadão, aquela cidadã foi o responsável? Não. Eu acho interessante, Bruno, porque você puxou um exemplo do dia a dia e você me pediu para trazer reflexões do dia a dia. Existem algumas evidências científicas no campo da neurociência que falam o seguinte: a primeira ação de descontrole emocional do dia faz com que a gente atinja uma bola de neve ao longo do dia.
Então a gente começa no café da manhã. De repente você vai colocar o leite no copo e você sem querer derrama e você reage mal àquele ato. Então era como se o seu cérebro entendesse assim: estou num outro modo de reação. Sai de casa, aí quando vai ligar o carro não liga. Você já acumula 2 pontos para isso. Isso pode ter acontecido ao longo do dia, se você não tiver esse controle emocional, até chegar um momento em que você então extravasa tudo isso e que você não teve aquela capacidade de que a gente chama de autogerenciamento da emoção. Eu vou dar um exemplo prático para todo mundo que está aqui nos escutando. Super prático. Imagine que você saia, enfim, esteja andando na sua rua e alguém que você não conhece, enfim, que não tem nenhuma relevância na sua vida, olhe para você e diga: mas você está muito feio hoje. Qual é a reação que uma pessoa que tem autocontrole faz? Você não conhece aquela pessoa, você não tem nenhuma ingerência. A opinião dela sobre a sua postura, sobre a sua forma de vestir, importa para você? Infelizmente, felizmente não deveria importar. Certo. Mas, infelizmente, a gente se deixa levar justamente pela pressão da sociedade. Né? A sociedade acaba impondo os nossos padrões, as formas como a gente tem que reagir. É justamente sobre isso que a gente tem que falar hoje. Se a gente tem um autocontrole, um autoconhecimento, que eu sempre digo isso em todas as palestras que eu venho falando, viu, Serginho? A gente tem que primeiro se autoconhecer, se conceber como uma pessoa única, individual, que pode escolher ser diferente. Então, se aquela pessoa que eu não conheço tem um olhar diferente para mim, problema dela. Agora, se meu pai, se minha mãe, se meu esposo, se uma pessoa uma amiga, chega para mim e diz: rapaz, olha, naquele dia eu achei que estava diferente, mudou alguma coisa? Eu disse: mudei, assim, bacana, eu achei legal. Aí você pode levar em consideração. Sim. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque num debate, e aí vamos voltar para o negócio, num debate, seria a coisa mais natural possível que as pessoas que estivessem ali estivessem com o fim de tirar o pior do outro. Sim. Então, da Athena faltou essa questão da inteligência emocional para compreender aonde ele estava. Ele não estava em casa, ele não estava no trabalho dele, em ambientes controlados. Ele estava num local exposto. E por estar exposto, o que Pablo Marçal fez com ele iria fazer com qualquer pessoa que tivesse condições de ser um degrau para chegar no fim que ele queria. Por isso que ele plantou de uma forma tão ardil aquilo. Graças a Deus que o resultado não foi bom para ele. Né? Não foi bom para ele que ele baixou, né, na pesquisa. Mas é importante que nós tenhamos espaços como esse, inclusive para discutir sobre a questão de emoção, que é muito raro, para que todo mundo entenda que às vezes esse descontrole, existem pessoas que estão a um passo de explodir. Sempre. Então, é uma pessoa que é mal-humorada, é uma pessoa que é mal compreendida, às vezes o trabalho dela ela não aceita. E assim, eu tenho uma leitura social sobre essa pauta, e eu acho que o excesso de informação que a gente recebe, estou falando agora, saindo um pouquinho do caso da Athena e trazendo mais para o cotidiano, ela tem muito a ver com isso. Porque quando eu fecho o olho e me lembro, viu, Andrei, que eu me lembro do meu avô, da minha avó, sobretudo da minha avó, eu me lembro que ela só tinha um livro na casa dela. E esse livro que ela tinha toda a sabedoria que se podia extrair de um livro. E hoje a gente abre o Instagram, abre qualquer outro canto que você pode imaginar, tem curso de tudo. E por causa dessa questão desse algoritmo, que eu não sei se é algoritmo é o capeta, não sei não, com todo respeito, não sei o que é. Ele parece que sabe o que você quer, ou que você pesquisou alguma coisa desse tipo, ele vem curso de tudo. Se você for agora de oratória, toda hora tem um curso. Toda hora eu pesquiso para poder trazer material para todo mundo. É curso de oratória, é curso de IA para fazer inglês. Meu irmão, será que eu preciso de tudo isso? Justamente. E a gente vive, Serginho, numa sociedade que cada vez a gente tem que ser melhor em tudo. Será que isso é verdade? Será que a gente tem que ser bom em tudo? Eu tenho que ser... Tu é doutor, né? Eu não sou doutor ainda, eu sou mestre. Mas será que eu tenho que ser doutor em tudo? Eu tenho que ser PhD em tudo? Será que tudo isso que a gente recebe, isso é verdade? E aí eu volto agora nessa minha fala para você falar, né, para você debater sobre isso. Será que da Athena teria que ter ouvido tudo aquilo que Marçal trouxe para ele? Ou teria que ter colocado no peito, né, como a gente diz no futebol, matado no peito e dizer: mas rapaz, eu pensava que era um debate, não era um circo, não. Eu quero falar sobre isso, que você não sabe. Então, é interessante você falar também sobre isso, Bruno,
na relação de autocontrole emocional ou inteligência emocional e estratégias de poder ou de estratégia política. Então a gente remete a 2 autores interessantes na história da filosofia. O primeiro deles é Maquiavel, no Príncipe, em que ele fala de várias estratégias. Poxa, de direito, já lê isso aí, como isso, né? Às vezes não lê não, né? Não lê não. Diz a professora que leu, né? E aí Maquiavel fala entre várias estratégias da manutenção do poder, né, enquanto príncipe, e um deles é sobre essa invasão do ódio ou do desrespeito do seu oponente em relação a você. É isso que ele quer que você faça, que você saia do seu centro de controle. Agora, saindo, e uma outra pessoa que fala a mesma coisa que Maquiavel é Arthur Schopenhauer, né, o conhecido filósofo do pessimismo, mas ele tem um livrinho bem bacana, A Arte de Ter Razão. E uma das partes desse livro também coincide com o que Maquiavel falava sobre essa questão de tirar você do sério, tirar você do prumo. Essa é uma estratégia política muito interessante. Por outro lado, você tem que ter essa capacidade de não ser invadido pelo ódio do outro. Agora, eu acho interessante que, no caso de Datena, a gente agora saindo da filosofia, indo para a neurociência, eu falo assim, mas para você, como é que o professor Sérgio, você sabe um pouco de neurociência? É porque eu estou fazendo agora, atualmente, um 2º mestrado na área de psicologia e trabalhando um pouco com neurociência. E aí, na neurociência, é interessante que esse caso que ocorreu com Datena e com Pablo Marçal é chamado de sequestro emocional. Eu comentei com você um pouco antes, quando você me fez o convite, que no campo do direito, o direito agora está se aproximando na neurociência em relação às decisões jurídicas. E que, na neurociência, o nosso cérebro ele funciona de 2 formas. É como se tivesse 2 grandes centros de processamento. Vamos falar numa linguagem mais clara. O primeiro dele é um centro de processamento racional, e é onde as decisões elas são tomadas, é um centro cognitivo. Ele tá mais alocado ali no neocórtex ou no lobo pré-frontal. E um outro sistema chamado sistema límbico, é aquele que coordena de uma forma geral as emoções. Olha, só que eles andam de uma forma, às vezes, concomitante e às vezes um em relação ao outro, né? E esse que a gente chamou de sequestro emocional, que aconteceu com Datena, é quando o nosso sistema límbico, antes mesmo da gente ter noção de uma reação racional, ele age primeiro. Então a gente sabe aquele ímpeto, né? Você fala uma coisa, você já se reaciona e depois que fala assim, rapaz, por quê? Por que eu fiz isso? Eu não podia ter feito isso. Aí quando você, com uma palavra mais simples, você digere o que foi acontecido e aí você raciocina sobre aquilo. Como que eu posso evitar isso? É o que a gente chama de alfabetização emocional. É mesmo? Que bacana. A alfabetização emocional, se a gente remonta a outros filósofos, né? Como diria Aristóteles, ele falava de um... Perguntaram para Aristóteles, que foi um filósofo que escreveu muito sobre ética e moral. Tem um livro dele chamado Ética Nicômaco, que era o nome do filho dele. E Aristóteles descreve várias virtudes. Sim. E ele falava que a virtude está entre 2 vícios. É como se a gente pensasse na coragem, e a coragem estaria entre a imprudência, o extremo, e a covardia. Então, pensando assim, você pensa que essa virtude que deve ser tomada em questão é a busca de um equilíbrio. E Aristóteles falava, mas eu não sou uma pessoa corajosa. Aí Aristóteles fala o seguinte, não precisa ter nascido corajoso, é preciso você treinar para a coragem. Então, para você ser uma pessoa virtuosa, é preciso que você faça ações virtuosas cotidianamente. Quando a gente pensa em alfabetização emocional, então é necessário que a gente tenha um treinamento emocional perante os pequenos conflitos do dia a dia. Aí a gente consegue conhecer onde é que o cara está. Justamente, os meus limites. Se a gente volta na filosofia de novo, a gente pensa no pensamento socrático, que era conheça a ti mesmo. Não era assim que Sócrates falava? Então, se você conhece os seus potenciais, os seus limites, você sabe como trabalhar numa situação de sequestro emocional, como aconteceu em Datena. Quer dizer que Datena foi vítima de Pablo Marçal. Foi vítima de Pablo Marçal. Foi uma estratégia que ele armou para Datena, e Datena, por não ter tido uma alfabetização emocional, mas caiu. É engraçado, porque assim, quando a gente pensa numa pessoa como Datena, que é experiente, que tem anos de profissão, a gente nunca imagina que ele seria uma pessoa vulnerável a esse ponto. Pronto. Aí você chegou num momento que eu acho interessante sobre a questão das emoções e a primeira infância. Vamos falar da primeira infância, de onde tudo começa. Quais são as emoções mais voltadas para a educação emocional das meninas? Normalmente são emoções relacionadas à compaixão, à empatia e emoções do cuidado.
Enquanto as emoções do homem é a própria alimentação do troco, da raiva, do esconder algumas suas emoções. Não reaja desse jeito, não. Senão você é menina. Né? Seja homem. Não chore, seja forte. E esse acúmulo, né, essa não alfabetização emocional, leva depois, talvez futuramente, a quadros ou momentos de sequestro emocional. Então quer dizer que nesse caso da Atena pode ter sido algo que ele aprendeu e que vem tratando como normal a vida toda. Justamente. Mas que é totalmente treinado. Totalmente treinado. Né? Então a gente aprende a ter um equilíbrio emocional. Aí lembra de um famoso livro, né, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que escreveu em 1995, que fala que a inteligência, né, o QI, famoso QI, o coeficiente de inteligência racional, não seria suficiente para abarcar toda, né, as nossas ramificações, nossos comportamentos diários e às vezes a inteligência emocional contaria muito mais, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro do que a sabedoria cognitiva. O conhecimento técnico daquilo, né? Então, por exemplo, no caso de Datena, você tem um conteúdo extremo, mas ele não sabe controlar nos momentos que deveriam ser controlados. Quer dizer, ele pode ser, em tese, né? Não é campanha, não é nada, é só consideração. Ele poderia até ser um candidato melhor do que Pablo Marçal, mas naquele momento ele não soube controlar. Não soube controlar. E assim, e para mim, que eu sou advogado criminalista há um tempo já, há uns 20 anos, assim, mais de 20 anos, a gente se depara com situações assim, viu, Andrei? Tu tá rindo aí, mas é verdade. Por quê? Porque é do debate. A gente vive debatendo teses. Então, é o Ministério Público de um lado, é a defesa do outro. Às vezes a gente tem oposições entre partes, enfim, uma causa trabalhista, civil. E aqui e acolá a gente consegue enxergar e ver pessoas brigando, discutindo. Na época de política agora, graças a Deus, aqui em Campina Grande a gente não está assistindo coisas assim, né? Mas a gente fala para todo o Brasil, né? Todo mundo. Né? Tem um amigo nosso, já vai um abraço para o nosso doutor da Roça, que fala isso, né? Daqui é de Campina Grande para o mundo. A gente não sabe quem está escutando a gente, não é verdade? Então, qualquer pessoa do mundo pode confirmar o que eu estou dizendo. Então, veja só que coisa interessante. Então, a gente precisa aprender a discutir ideias e quando você se deparar com uma pessoa que queira lhe sequestrar emocionalmente, você tem que se defender disso. Defender. Agora, como é que essa defesa pode ser treinada? Primeiro, acho que seria com conhecimento. Um podcast desse é um pontapé. É um pontapé. Eu participei durante o curso de graduação num projeto de extensão muito interessante que o projeto era de filosofia, mas era meditação para criança. Eu falei assim, meditação e filosofia para criança. Eu falei, mas criança vai saber filosofia? A filosofia, muitas das vezes, ela é mal interpretada. Quando eu teve Quase sempre. Eu tive em sala de aula semana passada, eu falei, olha, eu vou dar aula de bioética, a gente vai falar um pouco sobre moral, sobre ética, etc. E a gente vai entrar bastante em filosofia. Aí uns 2 alunos levantaram a mão. Professor, eu odeio filosofia. Aí eu fiquei, por que será? Será que talvez a forma como você recebeu a filosofia, né, em sua primeira vez, normalmente no ensino médio, ela não foi satisfatória. E esse projeto de extensão, que era filosofia e meditação para crianças, deu super certo. Por incrível que pareça, a gente conseguia fazer uma sala de crianças de 9 anos, todos pararem, pelo menos por 5 minutos, em silêncio, e meditar e refletir sobre as próprias emoções. Então, eu acho que nesse sentido, além desse podcast, porque você educar adulto é um pouco mais difícil. Eu acho que a gente precisa investir de uma forma geral, a gente fala de políticas públicas, em escolas públicas e privadas, é o investimento na inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, Bruno, ela está diretamente relacionada a comportamentos morais e éticos. É o nosso dia a dia. Então, e influencia, como você tinha me dito, a questões psicológicas, né? De transtornos mentais, de ansiedade, de angústia, de depressão. E a gente vai deixando isso em segundo plano. Vamos lá, esse podcast, em setembro, tem também esse viés. Eu tive cuidado nas minhas temáticas, em lives que eu tive condições de fazer, de trazer temas, André, que era sobre isso. O sentimento de inferioridade. Olha, essa questão do descontrole emocional. Tudo isso a gente imagina, a gente só pensa o fim, né? A pessoa descontrolada mentalmente, né? A pessoa que pratica um crime atroz, ou enfim, até uma conduta contra si.
mas não sabe que às vezes, se a gente for voltando naquelas concausas, no começo de tudo, tinha ali um sentimento de inferioridade, tinha ali uma inteligência emocional que ele não tinha, é o cara que mata outro e depois se arrepende, diz, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? De várias obras abordam isso e é importante que a gente traga isso para dar luz para esse tema. Mas assim, o que eu acho que talvez, e aí é um achismo, viu? Quero que você, como professor da área, me diga. As pessoas não gostam de discutir sobre inteligência emocional / filosofia, é porque a gente não consegue ou não quer se compreender. Isso é a coisa mais clara que tem. A coisa mais fácil que a gente tem, André, presta bem atenção nisso, é tentar viver do jeito que está. Então, se eu compreendo, se eu busco uma autocompreensão, eu entendo por que eu faço isso errado, por que eu não estudo, por que eu não passo num concurso, por que eu não sou o advogado que eu queria ser, a advogada que eu queria ser. E aí, quando você chega, por exemplo, né, nessa resposta, a tristeza interna é muito grande. E você para e pensa, é sempre o eu. O culpado sou eu. Bruno, é interessante, olha, estou terminando o mestrado em psicologia e eu compartilhei muitas das disciplinas com psicólogos e psicólogas. E um dos pontos que eles mais ressaltam quando está no atendimento clínico é a dificuldade do paciente dizer o que sente. Olha isso. Quando ela fala assim, eu tive uma reação como se Datena fosse ao consultório clínico. Certo. E chegasse lá e falasse o seguinte, Datena, o que aconteceu com você? Ele falava, pai, eu fiquei bravo demais, fiquei pé da vida. Mas qual foi o sentimento que você teve na hora? Talvez, nesse caso específico, que foi uma explosão, ele consiga transmitir o que ele sentiu. Mas muitas das vezes, quando é aquele sentimento do dia a dia, fala assim, me fala o que você está sentindo. Eu falei, eu não sei. Às vezes é um mal-estar, uma coisa. Inclusive tem um livro na psicologia que é chamado A Coisa. Olha que interessante. Porque é a indefinição do seu sentimento. Você conseguir definir o que você está sentindo. Isso Perfeito. Tudo volta na questão da alfabetização emocional. Estamos deixando cada vez mais de lado, priorizando as questões cognitivas, epistêmica, técnica, cientificista e esquecendo um pouco a relação emocional, de intuição, de criatividade. E sabe o que eu acho interessante? É porque a gente vive numa época, e aí, enfim, todo mundo que nos escuta aqui pode concordar ou discordar, que cada vez mais fica mais fácil você ser você mesmo. Não é assim que a gente escuta? Não é assim? Seja você mesmo. É a pós-verdade, né? Você tem razão e já está tudo ok. Isso? Teoricamente, esse discurso não era para ser mais fácil? Se eu sou do jeito que eu quero ser, então é porque eu sei o que eu sou? Isso é uma pergunta filosófica. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Porque o povo não gosta de filosofia. Uhum. Então, vamos dizer, Datena gosta de ser daquele jeito, né? Bravo no trabalho dele, na fala. Será que ele é daquele jeito ou é um personagem? Será que ele se concebe daquela forma? Será que depois, quando as falas dele mansa, pedindo desculpa, dizendo que não era a melhor reação que deveria ter tido, isso é pauta para a filosofia, para a psicologia, para tudo isso? Porque às vezes a gente não consegue, eu insisto nisso, porque é um fato que me traz chama muita atenção, essa enxurrada de informação, Sim. Essa enxurrada de conhecimento vulgar, e aí, vamos dizer assim, não é vulgar porque é ruim, é vulgar porque não é científico, é um conhecimento cotidiano, comum. Senso comum. Com micro narrativa. É como se você, por exemplo, você gosta de usar preto. Então, vou agora trazer um curso de como usar preto. Tu precisa disso. Justamente. É o teu terno. Aí é um curso de como usar um terno. Eu preciso disso. Não, eu preciso não parecer um palhaço quando eu estiver usando um terno. Mas isso não precisa. Isso é tão chato porque, mas na verdade é uma desconstrução sobre o papel extremamente importante que a ciência pode fazer ou que, de uma forma geral, né, o conhecimento, de uma forma geral, pode estabelecer para o avanço da humanidade, digamos assim. Vou deixar mais claro o que eu estou querendo dizer. Saiu agora uma reportagem recente sobre um nutricionista, um profissional da área, não vou dizer que foi um nutricionista, vamos falar um profissional da área, que estava dizendo que ele poderia ter um método. Você viu isso? Não, vi não. Um método para controlar a diabetes, porque a diabetes era provocada por vermes.
Se você tinha vermes, então você poderia ter consequências de diabetes. Sim. Né? E aí ele criou um método para desparasitização, algo parecido por isso, né? Ele para criou a desparasitização. Ele criou um método. Ele criou a hipótese e o método para solucionar. Justamente. Aí, olha só. Duas cientistas que Eu não sei o caso, mas já sei o crime. Duas cientistas que trabalhavam com diabetes, né? Tinha um Instagram, um perfil do Instagram. Fez uma denúncia falando, olha, essa pessoa aqui está totalmente equivocada, isso aí é uma desconstrução, um desfavor para a ciência, né? A gente botar para frente como um fake news. Olha o que aconteceu. Esse cidadão, ele processou as meninas, falou que foi humilhado, aí entrou com processo, aí é mais a sua área, como é que é, danos morais, etc. Sim. E tal. E por incrível que pareça, o resultado do juiz foi que ele tem razão, ele teve razão. Ele foi humilhado. Foi humilhado. E aí ela obrigou as meninas a retirar os vídeos que comentavam, que na verdade era uma verdade, era uma divulgação científica, para retirar esses vídeos com multa de 100 mil, sei lá, 7 mil reais por dia. Absurdo, né? Ou seja, qual que é o papel dessa informação, né? Hoje, ou seja, cara, vou dizer a amplitude a consolidação do fake news. Eu não conheço a história, depois a gente pode até trabalhar isso, pode até ser uma pauta para o próximo podcast, eu não sei se tem tempo ainda, vocês vão me dizendo aí, porque se deixar aqui a gente fala até meia-noite. Mas, primeiramente, eu tenho que entender o seguinte, se há uma divulgação de um método não comprovado, não é isso? É isso. De uma cura, está brigando ali com o charlatanismo. Eu não estou falando que sim, nem que não, nem conheço o caso, certo? Estou dizendo que, em tese, né, se poderia pensar isso. Se isso for uma tese válida, que me parece que seja pelo que você está me falando, deveria ter ido pela área criminal. E se ele dissesse o contrário, ele poderia provar que tinha razão. Mas eu acho que ele não teria condições de provar, né? Pela evidência que a moça trouxe, né? Que a pessoa que você citou trouxe, não teria condições de provar. Então ele seria realmente responsabilizado criminalmente. Talvez eu acho que o problema aí tenha sido a escolha do método de se defender e do fato em si. E também, né, de não ter trazido a luz necessária para a solução. Porque eu digo sempre brincando, viu, Serginho? E Andrei aqui, todo mundo presente aqui, todo mundo que nos escuta. O direito penal, ele brinca, mas se você parar para pensar, ele toca todas as áreas. Todas as áreas. Demais, é verdade. Porque você está falando aqui de psicologia, está falando, em algum momento... Todos eles têm. O direito penal vai ter lá, porque a gente é a última rádio. A gente é chamado para resolver a solução do problema. Então, vamos lá de novo para o sequestro emocional de Datena. Datena foi lá, se perdeu na mente dele. Na hora que Datena, por causa daquela injusta provocação, né, moral e, né, de fala verbal, ele parte para a agressão, o direito penal entra ali para... Agora perdeu a razão. Perdeu a razão, ele vai ter que socorrer, porque vai ter que parar, porque isso não é um modelo válido. Enquanto estava na discussão, né, poder-se-ia considerar, né, por mais que seja, em algum momento, poderia ter uma prática de um crime também, pela fala. Mas eu acho que quando entrou na questão da agressão, aí tem que parar. Por isso que Datena depois pediu desculpa. Porque se fosse só pela fala, ninguém pede desculpa. Quantos debates eleitorais todo mundo assiste esperando briga, né? E esperando aquele conflito, aquele entreveiro, como a gente diz. Por quê? Isso é o que ativa as pessoas. E aí eu já vou começar para a gente caminhar para o fim. Por quê? A gente vive num modelo tão, como posso dizer assim, comercial de vida. Olha que coisa absurda, eu vou dizer. A gente vive num modelo tão comercial de vida, tão formatado de vida, que quando a gente vê vida em outras pessoas, a gente quer copiar. Justamente. Por isso que o cara que tem mais seguidores no Instagram, aquele que é copiado, é aquele cara que é mais real, mais verdadeiro. As pessoas falam de uma forma muito armada, falam de um jeito muito artificial. E a gente quer ver vida. O ser humano, ele aprendeu a ser ser humano, a estar hoje como estamos depois, copiando outros seres humanos, copiando modelos que deram certo. Mas aí a gente tem que saber o que é o certo e o que é o errado. De novo, eu digo para você, Serginho. E aí já vamos caminhar para o fim, né? Que já estamos aqui com... Graças a Deus tem muita gente acompanhando a gente desde o começo, mas não pode ser um podcast muito longo, que eu sei que a atenção hoje em dia é uma coisa, e o tempo é uma coisa muito rara. Mas
a gente precisa entender que a inteligência emocional diz o que a gente precisa saber e o que não precisa saber também. Então, não é tudo que você vai ver no Instagram, por exemplo, que é importante para a sua vida. Sim, com certeza. Você não vai ter que ter momentos, deixar de ter momentos de lazer com sua família, com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua mãe. Aquela regrinha do 20-80 e 80-20 é importante. A gente deixar de dar razão 80% do nosso tempo para pessoas que só consomem o nosso juízo. A gente tem um tempo X de vida, certo? Deixa eu explicar bem direitinho. A gente tem um tempo X, né, de 24 horas. Você ocupa 80% do seu tempo com as pessoas piores para a sua inteligência emocional, como da Atena no caso. Acho interessante, Bruno. Olha, eu trouxe um dado aqui só para você ter uma ideia de como é importante, eu acho que em todo campo, não só no campo jurídico, né, trabalhar a questão da inteligência emocional, que a gente chama de alfabetização emocional. Fizeram um experimento científico nos Estados Unidos e mostraram que a inteligência emocional das crianças americanas se deteriorou significativamente. Sim. Aí eles foram saber por quê. Elas tiveram mais problemas sociais, demonstraram agressividade e desenvolveram distúrbios alimentares e se voltaram mais para o vício. São testes, são pesquisas científicas que são acompanhadas das crianças por a gente chama de longitudinal, por vários anos. Olha a questão que a gente já chega, começa pela alfabetização emocional e chega a aspectos, né, de crime, de socialização, de por que a pessoa está fazendo aquilo, por que ela não está... Ou seja, isso é extremamente importante. Perfeito. Trabalhar essa questão, né? Então, são pequenas coisas que pode acontecer em casa, até quando você for uma figura pública, né, um profissional que trabalha com pessoas e que precisa ter esse autocontrole. Perfeito. Uma outra coisa também, só para a gente finalizar, que eu acho que é importante dizer, você falou em algum momento assim, mas Datena então ele aprendeu a ser assim. Tem um livro escrito por 2 filósofos suíços, um chama Diona e o outro chama Terone, né, são o sobrenome deles, e ele fala que existem 3 tipos de emoção. A emoção que é considerada a mais primitiva, que é a física, ou aquela reação física, né? Te dou um tapa e você fica com raiva. Um segundo momento, um conceito de emoção é aquele que é como julgamento de valor. Sim. A emoção ela não é uma reação fisiológica, é um processamento cognitivo. Então, por exemplo, você me xinga e aí eu processo isso. E aí eu penso assim, qual é o sentimento que eu devo ter para essa influência externa? Então, muitas das vezes, Datena teve esse aprendizado como um julgamento de valor. E o que é julgamento de valor? São crenças e valores que a gente vai tendo ao longo da vida e que a gente aprende como reagir a isso. Tá certo? Não tá, mas foi o modo que ele teve ao longo da vida toda. Mas teria uma possibilidade de se equilibrar emocionalmente, aumentar a sua inteligência emocional? Com toda certeza, e isso é de extrema importância para profissionais que trabalham com Serginho, o público em geral. Só tenho a te agradecer. Falamos hoje aqui com o Dr. Sérgio, doutor, mestre, filósofo e meu amigo. Para mim é uma honra tê-lo como amigo. A faculdade está de braços abertos para você. Sempre que você quiser vir aqui para falar, eu que agradeço. O espaço é seu. Para mim foi um prazer estar aqui com você. Se você quiser falar mais alguma coisa... Sim, não, eu só tenho a agradecer, eu acho que agradecer a quem nos está assistindo, né? Passei, aí fiz a propaganda aqui para você, né? Para os meus alunos no Instagram, familiares, então um abraço para os meus alunos, alunas, aos familiares. Eu acho que é um tema extremamente importante, é um tema que a gente tem que ser discutido, não só agora no Setembro Amarelo, mas é um tema que tem relação no aspecto jurídico, no aspecto ético, moral, na nossa convivência familiar, na nossa convivência em sociedade e chega até os aspectos políticos, né, da que a gente está vendo em cenários políticos e pode decidir as nossas vidas. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre estar falando sobre as questões emocionais, sobre a inteligência emocional e estou aí aberto se a gente quiser fazer uma segunda pauta sobre isso. Tem um tema interessante que você me falou sobre as decisões Sim. jurídicas que são feitas... Deu spoiler, que esse povo gosta de spoiler. Eu até conversei com meu amigo Daniel, né? Ele fez um doutorado na interface entre neurociência e direito. Perfeito. O que ele foi buscar? Ele pesquisou
que algumas decisões jurídicas foram feitas por conta da flor da pele. Existem alguns casos científicos que mostram que até mesmo se o juiz estava alimentado ou não, a decisão poderia ter sido diferente. Olha que interessante. Então quer dizer que a hora que você fala com o juiz para ele despachar o seu processo é importante. É importante. Se é perto da hora Porque do almoço. a forma como ele está emocionalmente influencia, mesmo inconscientemente, a decisão que ele possa tomar. Isso vai para o campo criminal, que será que o momento que um infrator, não sei o nome que se dá, atira, mas foi sem querer, foi uma decisão mais emocional do que racional, ele tinha noção daquilo que ele estava fazendo ou foi só uma reação emocional? Ele estava com fome, não estava? Ele tinha se alimentado, ele estava bem? Ele brigou com a mulher durante o dia, entendeu? Então tem um campo do direito, que, juntamente com a neurociência, que estuda sobre isso e a gente pode marcar um próximo podcast para falar sobre isso. Falta só agendar aqui. Já está pré-agendado. É Querido, isso. brigadão. Valeu, obrigado. A todos vocês, forte Beijo abraço. a todos. Até o próximo podcast.